Boa noite a todos. Bem-vindo mais uma vez à nossa casa, com a permissão divina, de Deus, de Jesus. Nós vamos começar mais uma das nossas palestras. Aos nossos amigos da internet também, boa noite a todos eles. Hoje nós temos o nosso irmão Tiago. Qual é a casa, Tiago? Eurípides Barçanufo. Tiago vem do Eurípides Barçanufo, vai falar pra gente sobre o tema. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez essa sagrada oportunidade de estarmos aqui hoje, sob o amparo da espiritualidade, recebendo mais uma vez a dádiva do aprendizado, do ensinamento, e ao mesmo tempo recebendo aquilo que nós necessitamos pelos nossos irmãos, trazendo a cada um de nós aquilo que vai no nosso íntimo. Que Jesus nos ilumine e que todos nós tenhamos um bom aprendizado na noite de hoje. Tchau. Pode ficar à vontade. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos tranquilize e que tenhamos uma ótima noite de aprendizado, de reflexão e de ideias sobre o Evangelho. Agradeço também a todos os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que sejam todos bem-vindos também nesta noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os puros de coração. E essa mensagem, esse tópico do Evangelho, ele fala sobre a pureza de coração necessária para ter o reino de Deus, para chegarmos a atingir o reino de Deus. E começa com uma passagem do Evangelho que Jesus fala que deixar vir a mim as criancinhas. Que as crianças tinham vindo até ele e os discípulos tinham repelido essas crianças. E aí ele falou, não, deixai as crianças virem até mim, porque o reino de Deus se assemelha a essas crianças, que são humildes e puras de coração. Então esse foi a máxima evangélica contida. E aí nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, nós chegamos e falamos, mas espera aí, a gente sabe que as crianças não são espíritos puros por serem crianças, que criança, apesar de toda aquela aura angelical, toda aquela fofura, aquela coisa que a gente gosta, mas a gente sabe que é um espírito muitas vezes mais velho que nós, é um espírito que tem muito mais reencarnações na sua conta. Mas sabemos também que, como Deus é sábio, ele coloca aquele espírito, ele adormece para reencarnar. Então, quando o espírito vai chegando próximo do momento de reencarnação, quando tem a gestação, a concepção, aquele espírito já se imanta aquele corpo e vai reduzindo a sua atividade. Ele vai entrando no estado de torpor, no estado de sono e vai se esquecendo momentaneamente daquilo que ele foi e daquilo que ele foi na sua vida anterior. E aí por quê? Porque quando ele nasce, ele está animando um corpo pequenininho. Imagina se fosse um espírito com a energia de um adulto naquele corpo pequeno. O corpo não ia aguentar naquela atividade. E aí Deus faz com que aquele espírito se esqueça de todo o seu passado momentaneamente, de tudo que ele tem de compromisso, e comece na sua primeira infância a ter as primeiras experiências aqui na Terra. E aí sim tem uma candura, tem uma pureza por esse esquecimento. A gente sabe que as crianças até mais ou menos aos 7 anos de idade é a faixa em que a reencarnação está de fato completada. Em que o espírito de fato se aderiu totalmente àquele corpo. E aí, na adolescência, ela vai começar a expressar o verdadeiro caráter que ela possui. Por isso que a adolescência é uma fase tão difícil para todos, Porque até então, aquela criança, ela é bem modelável. Os pais conseguem
colocar a educação, conseguem dar os bons exemplos, conseguem, como se fosse uma massa mole, né? Um barro mole, conseguem moldar ao seu prazer, à sua vontade, aquele espírito. Daí a importância da educação na tenridade, não é? Quando a pessoa fala, deixa por si a criança, abandona a criança, e a criança depois vira adolescente, aí já é difícil. Aí você não consegue controlar mais. E por que não consegue controlar mais? Por causa que o espírito já se faz presente o que ele é. Não é? Ele já tem as suas vontades, não é? Ele já traz as suas virtudes, os seus defeitos, e começa a se chocar com os valores da educação e com os valores dos pais. Então, aí a gente vê também a sabedoria de Deus, né? De fazer tudo corretamente, de fazer com aquele corpinho que os pais tenham tanta dó, acha aquela coisa tão maravilhosa, né? Que a pessoa acaba dispensando todos os cuidados para aquela criança. Por que passa noites em claro? Por que faz sacrifícios por um bebê, por uma criança pequena? Por causa dessa característica que ela tem. Imagina se os pais já tivessem contato com aquele espírito desenvolvido desde que o nenenzinho nascesse, né, e soubesse o que foi aquele espírito, quais combates já tivemos com ele, tudo que já passamos, o número de crianças abandonadas seria muito maior. O que ia ter de criança, infelizmente, jogada, né, na sarjeta, literalmente, seria absurdo, porque a gente não está preparado ainda para lidar com essas situações perante a vida. Mas Deus faz isso com perfeição, diante do nosso adiantamento, do nosso grau de evolução e adiantamento, e ele deu esse exemplo da candura e da pureza. Quando fala de candura e pureza, são as pessoas que não têm maldade no coração. Não é? A criança, ela tem aquela inocência, não vê o mal no outro, a criança briga e depois logo em seguida já faz as pazes, não é? A criança não guarda rancor, não guarda raiva, a criança não fica maquinando que vai fazer vingança com o outro. Então a criança tem todo aquele encantamento, descobrindo o mundo, né? Tudo para ela é novo, tudo para ela é bonito, tudo para ela é saudável, ela se interessa por tudo, não pré-julga nada, totalmente contrário ao que nós somos. E aí o reino dos céus é um reino voltado para espíritos mais evoluídos, para espíritos que já conseguiram o seu adiantamento moral, para espíritos que já passaram pelas fases, né, de extirpar todos os defeitos e de colocar as virtudes acima de tudo. Então essa aparente incongruência não existe. Não é? Porque não quer dizer que as crianças, a gente que entende, só as crianças são as eleitas, então só as crianças vão para o reino do céu? Não. Né? Os que se assemelham à criança. E mais adiante, Jesus tem uma outra lição que ele faz, né, nesse evangelho, nessa passagem, que é a questão das mãos, da pureza de coração e das mãos não lavadas. Teve uma outra passagem em que ele estava com os discípulos e ele, né, estava com os fariseus e os escribas e criticaram porque eles não lavaram as mãos para comer o pão. Na hora de comer o pão, com a mão que eles vieram da rua, eles pegaram e comeram. E sendo que os fariseus e os escribas tinham todo um ritual antes de sentar à mesa, de lavar as mãos, toalhas brancas, limpas, toda aquela ritualística. E acharam um cúmulo aquilo, um absurdo. Como que vocês, né, infringem a nossa lei? Como que vocês vêm aqui, sentam com a mão suja e comem? E Jesus, ouvindo tudo aquilo, escutando, né, aproveitou e deu uma lição de moral neles, né? Falou, peraí, vocês têm toda essa ritualística, vocês têm toda essa exterioridade, né, de pureza, de retidão, mas e dentro de vocês? Né? Vocês são igual aqueles sepulcros caiados, né, que são branquinhos por fora, brilhantes, e podres por dentro. Então vocês não honram o pai e a mãe de vocês, porque eles tinham o costume de fazer, acho que, oferendas, né, em altares e tal, e essa oferenda já serviria para desculpar qualquer tipo de ofensa ao pai, à mãe, mais uma vez, com atos exteriores. E hoje a gente vê, né, que nós, por séculos, milênios aí das nossas existências, nós temos ainda uma atitude de ritual, né? Da gente acha que a gente tem que cumprir certos rituais com a religião, de frequência, de na doutrina espírita, o passe. A gente acha que tem que tomar passe todas as vezes, eu tenho que tomar água frutificada, eu tenho que ir no centro tantas vezes por semana, como se só isso bastasse.
Só isto já seria necessário para a gente pagar os nossos pecados, para a gente evoluir, para a gente se refazer internamente. Quando é totalmente o contrário. Jesus fala que o Pai não tinha colocado nada disso. Todas essas normas, todos esses dogmas, todas essas diretrizes foram feitas pelos homens da época. Foram os homens que deturparam tudo e criaram. Então, na verdade, os escribas e fariseus estavam, cumprindo uma lei dos homens, não era a lei divina. Eles não estavam cumprindo a lei de Deus, na verdade. Eles achavam que estavam com aqueles rituais, se colocando quites para com Deus. Mas não era nada disso. Tudo aquilo não estava no mandamento. Não tinha aquilo no mandamento. E foi criado depois. O cristianismo, a mesma coisa. Jesus, as lições são tão simples, tão puras, em lugares tão assim desprovidos de qualquer luxo, de qualquer riqueza, que a gente vê o que o cristianismo virou. O que a igreja na época transformou a doutrina cristã. Precisa ter uma igreja cheia de adornos, cheia de ouro, de mármore, precisa ter toda aquela ritualística, nada daquilo Jesus criou. Aquilo é tudo coisa acrescentada fora de Jesus. Foi depois dele. E aí as pessoas se apegaram aqui, porque é mais fácil a gente seguir rituais. É mais fácil eu fazer a parte externa, eu falar que eu tenho que colocar o copo nessa posição, colocar o livro ali, porque isso vai agradar a Deus, do que eu fazer minha reforma íntima. De eu reconhecer os meus erros, reconhecer aonde eu sou falho e começar a reformar e limpar o meu coração. Tem uma passagem nessa mesma parte do Evangelho, não sei se é de Isaías, que ele fala isso, que é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. E é uma frase curta, mas muito profunda e muito verdadeira. É isso que a gente tem feito todo esse tempo. A gente quer lavar as mãos, a gente acha que o que está sujo aqui fora. Eu quero me desinfetar, eu quero limpar, eu quero varrer, eu quero fazer as coisas, mas eu me esqueço de dentro. E dentro de mim, como que está? Será que eu me apresento puro? Quando eu venho aqui para a Casa Espírita, quando eu venho fazer a minha palestra, quando eu vou dar o passe, eu vou receber o passe, qualquer atividade que eu vou fazer, de caridade, de amor ao próximo, será que eu estou puro? Por que eu exijo às vezes que o outro esteja puro, que o outro esteja limpo, no sentido figurado, e se eu não estou? Então nós temos essa tendência de achar que o que é externo já basta. Porque é difícil mexer com as coisas internas nossas. A gente tem uma dificuldade, primeiro, de reconhecer os nossos erros. Quando a pessoa às vezes aponta um erro nosso, a gente já se ofende e já fala, e você? Primeira coisa, que você não se enxerga, você não se vê como você é, porque a gente não aceita, a gente não quer, o nosso orgulho não nos deixa aceitar, não nos deixa reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós temos vários defeitos, várias imperfeições. Nós somos egoístas, tudo que a gente faz é pra gente, a gente quer o nosso melhor, o melhor da nossa família, o melhor dos nossos. Aos outros, o que sobrar de tempo, o que sobrar de dinheiro, o que sobrar de recurso, eu faço. Se der, deu. Se não der, não deu. E aí Jesus dá uma lição de moral neles justamente por isso. Que eles se apegavam tanto nessa questão de lavar a mão. Depois tem uma outra passagem com outro fariseu, que Jesus foi também jantar na casa e não lavaram a mão de novo. E o fariseu ficou, acho que dentro dele mesmo, pensando, e Jesus captou o pensamento e deu essa outra lição de moral também, falando que ele só se preocupa com as coisas exteriores, com o que é externo, com as rotinas, com tudo que os outros veem. Eles não rezavam nas esquinas. Tem as outras passagens bíblicas que falam que os fariseus e os escribas gostavam de rezar em lugar que todo mundo visse, para que todo mundo da sociedade da época soubesse que eles estavam rezando, que eles estavam orando. Por quê? Para dizer pelo orgulho, Olha, eu cumpro meus deveres cristãos, eu sou temente a Deus, eu faço o que o mandamento diz. E quando é totalmente o contrário, a gente sabe que a gente deve rezar em qualquer lugar, não tem lugar específico, mas geralmente no lugar mais privativo, Você se recolhe, você fica em paz, serena nos pensamentos, e aí você se conecta com Deus. Não há necessidade da gente mostrar o que a gente faz em relação à caridade, em relação à nossa relação com o poder divino, com o nosso Pai. E aí Jesus deixa várias lições preciosas disso.
Então a facilidade que nós temos até hoje, né? A gente muda de religião e a gente continua com os rituais. A gente quer criar dogmas, situações, não pode vir com tal roupa, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não é? E a gente se esquece do principal que é dentro. Quer mudar, a gente ter mais paciência, a gente ter mais gentileza, né? A gente odiar menos, a gente invejar menos, a gente amar, fazer para o outro somente aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? É tão gostoso quando as pessoas fazem para a gente aquilo que a gente esperava, o que a gente gosta, todo mundo fica contente, todo mundo agradece. Só que quando é para a gente fazer para o outro, a gente nunca pode, né? A gente às vezes, eu quero para mim, eu quero a melhor parte, que todo mundo me bajule, todo mundo me trate bem, faça tudo. E quando eu tenho que doar um pouco do meu tempo, um pouco do meu amor, do meu carinho para o outro, aí é difícil, né? Por quê? Porque eu tenho que desprender de mim, parar as minhas atividades, parar o que eu estou fazendo, deixar de lado um pouco os meus interesses e cuidar do interesse do outro. Essa é a nossa dificuldade ainda, né? O mundo está do jeito que está, por culpa nossa mesmo, né? Pela imperfeição nossa. A gente só vai melhorar o nosso planeta quando nós nos reformarmos, quando nós enxergarmos a dificuldade que nós temos com as situações, tudo de ruim que a gente faz, a nossa necessidade, o nosso vício de levar vantagem sobre as situações, de querer um melhor para nós, o mais para nós, em detrimento do outro, né? Enquanto eu achar que eu mereço mais do que vocês, alguma coisa está errada, né? Por que eu mereço mais? Né? O que eu tenho de diferente? Né? Eu tenho outra filiação divina, eu sou filho de um outro Deus diferente. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho tal profissão, eu sou rico, eu tenho uma família não sei o quê, eu sou empresário. Tudo bem, você está desse jeito aqui nessa reencarnação, mas nada disso é seu, né? Você está emprestado isso para você e você vai prestar conta disso quando você deixar esse corpo. Quando você voltar para o mundo espiritual, tudo de bom que nós temos vai ser pedido. Falado, o que você fez? Você foi rico, você foi inteligente, você teve uma boa família, você teve oportunidade. Ótimo, mas e aí? Conta pra gente o que você fez com isso. Você usou só para si, para ficar cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, para ter cada vez mais status? Ou você aplacou a dor do outro? Ou você minorou a pobreza? Ou você fez a diferença no meio que você vivia? É difícil, né? A gente vê a pessoa geralmente quer usar os recursos para ela, né? Para ela passear, para ela viajar, para ela gastar, para ela comprar o que ela quer. Ninguém pensa em melhorar o seu arredor. E quando a gente tem mecanismos e ferramentas várias para isso, né? Não precisa ser rico para esse tipo de atitude, basta você ter boa vontade. O fato de vocês estarem aqui se instruindo, estão fazendo uma boa ação, né? Quem trabalha aqui na casa, está aqui trabalhando todas as quintas ou outros dias da semana, está doando o seu tempo. Não é? Se a gente fala uma boa palavra para o nosso irmão que está em dificuldade, um colega de trabalho, um familiar, auxilia, estamos fazendo caridade. Então a gente tem N meios de fazer o bem sem ter dinheiro, sem ter cargo, sem ser poderoso, sem ser nada disso. Não é quando eu ganhar um dinheiro bom posso fazer, quando eu for tal cargo, se eu fosse prefeito, se eu fosse vereador, se eu fosse presidente, se eu fosse diretor, não sei do que. Eu teria como comandar todo mundo, aí eu posso fazer o bem. Não, hoje você pode fazer em volta de você, na sua família, né, nos seus próximos, nos seus amigos, dá o exemplo, porque a gente só seduz pelo exemplo as pessoas. Né? A melhor propaganda que a gente pode fazer da doutrina espírita é por nós mesmos, pelo exemplo que nós damos em sociedade. Se nós viemos aqui, né, ouvimos aqui, e aí nós lá fora fazemos tudo ao contrário do que nós aprendemos ou pregamos aqui ou insinuamos aqui, o que os outros vão pensar da gente? Falar, nossa, aqui, né, igual os fariseus e escribas, a gente só muda de rótulo, né? Não somos mais fariseus, não somos escribas, mas somos falsos espíritas, né? Falsos católicos, falsos adventistas, falsos qualquer outra religião que vocês pensarem, porque o que fala é o que a gente faz, né? O que eu sou ali fora é o que de fato diz sobre mim. Não adianta eu ser santo aqui, vir aqui na frente, falar bonito, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, agradar todo mundo, e lá fora eu não sou nada disso, né? Eu tenho duas caras, uma aqui dentro do centro e outra lá fora. Aí, o que eu aprendi? Né? Eu não estou aqui para enganar, eu estou enganando quem? Né? Se a gente pensa assim, a gente pensa, estou enganando a quem?
Estou enganando aos meus colegas aqui da casa? Estou enganando ao público que está aqui, a quem está nos assistindo pela internet? Não, estou enganando a eu mesmo, né? A mim mesmo, a Deus. Eu estou numa ilusão de que eu estou fazendo bem, de que eu estou cumprindo de novo, né, com as normas, cumprindo com os atos exteriores, quando os atos internos estão mofando, estão empoeirando, porque eu não quero mover uma palha, eu quero continuar sendo aquele homem velho de sempre. E aí mais adiante, nesse mesmo capítulo, né, Jesus fala dos escândalos, a necessidade dos escândalos que acontecem no mundo. O escândalo tem duas acepções de palavra. Tem a acepção vulgar, né, comum, que as pessoas acham que escândalo é aquilo que causa barulho, aquilo que choca as pessoas, que todo mundo comenta, né, que causa comoção. Então tem alguma repercussão em algum sentido. Isso é o sentido vulgar. E muita gente evita o escândalo por isso. Porque não quer se mostrar para os outros, não quer passar vergonha, né? Não quer causar decepção, quer causar uma imagem diferenciada. Então a pessoa fala, evita a todo tipo de custo o meu escândalo, porque não, ninguém pode saber que minha família aconteceu isso, porque eu fiz aquilo lá, porque eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu filho, tal. Não, isso daí é vergonha, porque eu vou gritar, todo mundo vai escutar. Mas perante Deus, a lei divina, escândalo é tudo o que está externo, o que causa comoção pública, como aquilo que gera um resultado mesmo que ninguém saiba, que gera repercussão. Então, quando eu tenho um mau pensamento, um mau sentimento, mesmo que vocês não saibam, né, está dentro de mim, mas perante a lei divina está causando problema, né? Vai ser levado em conta isso. E aí, esse mau pensamento, né, que nós temos muitas vezes, a gente acha, né, mas ninguém está sabendo, ninguém está ouvindo, né, ninguém sabe disso, mas Deus sabe, a nossa consciência sabe, né? E aí nessa lição fala também sobre o adultério, né? O pecado por pensamento, que é isso, né? O adultério a gente toma pelo sentido vulgar, que seria uma traição. Não, adultério é qualquer tipo de mau pensamento, qualquer insinuação ou intenção de fazer o mal. E aí Deus mais uma vez nos traz a sua sabedoria. Como que a gente sabe se a gente fez o mal? Será que pensar o mal é contra a lei de Deus? É uma coisa ruim? Ou tem que fazer o mal mesmo para eu ser visto como, né, uma pessoa que fez alguma coisa errada? E aí aqui os Espíritos dizem a seguinte coisa, que o mal, quando a pessoa tem o pensamento no mal, a gente ainda tem. A gente não é perfeito aqui. Só que o que você faz com isso, aí que é a diferença. Né? Se vem um pensamento de ódio em mim, um pensamento de raiva, e eu sei que isso é errado, e logo eu mudo de pensamento, eu falo, não vou fazer isso, eu vou bater nele, eu vou xingar, eu vou lá tirar satisfação, eu vou quebrar tudo. Mas peraí, mas isso daí é cristão, isso é legal, condiz com o que eu aprendo, com o que eu, né, falo aqui? Não, pelo amor, tire esse pensamento de mim, faça uma oração. Pô, tem um progresso já realizado, que eu estou identificando o mal e estou repelindo esse mal de mim. Agora, aquela pessoa que tem o pensamento no mal e só não faz o mal porque não teve oportunidade de fazer, ou por circunstâncias alheias aquilo não se realizou, por fatos exteriores, ali mesmo que não aconteceu o mal, mas ele desejava ardentemente, né? E só não aconteceu por coisas externas, não por ele. Por ele aconteceria. Então esse, né, se não aconteceu, é tão culpado quanto aquele que vai lá e faz mesmo, que se compraz no mal. E a gente está mais naquela, graças a Deus, naquela primeira situação, né? De a gente pensar ainda coisas ruins, às vezes vem aquele sentimento mal na gente, só que a gente reconhece. E a gente já repele isso o mais rápido possível. Então a gente não é perfeito ainda, mas o progresso já está em vias de se realizar. Nós já estamos caminhando pelo progresso, porque nós já detectamos o que é bom e o que é ruim, o que presta para nós e o que não presta. E assim que a gente detecta, nós já afastamos isso. Nós já falamos, não, isso daqui não serve para mim. Eu não vou colocar isso em prática, essa vingança, essa vontade de ir lá fazer o que eu quero fazer. Isso não é legal. Por mais que a gente tenha dentro de nós essa vontade, né? E a gente é humano, a gente é falho, todos nós temos. Né? Falar que ninguém tem, que todo mundo é puro, que pode dar um tapa na minha cara, eu vou ficar sereno, tranquilo, vou agradecer, pode fazer o que for de ruim. Não tem isso, né? Nenhum de nós. A gente no mínimo vai xingar, vai dar um outro tapa ou fazer coisas piores. Então todos nós temos isso. E a gente aqui somos colocados também diante de Deus da oportunidade de com o mal
fazer o bem. Quando a gente repele esse mal, nós estamos usando o mal para progredir, para reconhecer e já dar um passo adiante. Então nada é perdido, né? Tudo que tem na vida, tudo as situações que nós nos enfrentamos, tudo isso é para o nosso aprendizado. E voltando na questão dos escândalos, né? Os escândalos são necessários no mundo, que são todas as tragédias, desgraças, tudo de ruim que acontece aqui no nosso planeta. Porque Deus quer castigar a gente? Tem pessoas que acham, Deus castiga, né? Porque fez a maldade, você sofrer agora um castigo. Não, o que causa os escândalos só é a nossa imperfeição. Por nós sermos imperfeitos, por isso que existem os escândalos. O dia que a humanidade subir de degrau, né, subir em suas virtudes, cultivar suas virtudes, não haverá mais necessidade de escândalo algum. Porque aí eu não tenho que sofrer aquele mesmo mal que eu faço para o outro. Porque aí também é sabedoria. Você sofre naquilo que você peca. Naquilo que você tem de ruim, você acaba sofrendo aquilo, volta para você, para que você entenda que aquilo é ruim, que aquilo faz mal, que aquilo não é gostoso. Né? Porque a gente só entende que é ruim quando a gente sofre, né? Quando a coisa bate na gente, aí a gente se sente mal. Agora, quando é no outro, a gente acha gostoso. Aquela velha história, aquele ditado popular, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Né? A pessoa que apanha lembra a vida inteira. A pessoa, às vezes, que bate, se esquece. Não lembro o que eu fiz para você, não lembro que eu te xinguei, não lembro que eu te agredi. Por quê? Porque não doeu nela, né? Ela jogou tudo para fora ali, se livrou tal, e tocou a vida dela. Agora, aquele que escutou, né? Aquele que sofreu as ofensas, as injúrias, ou até, às vezes, a agressão física, machucou, feriu a pessoa não vai esquecer. Né? Não tem como. Aí tem que perdoar, né? Aí tem que entrar outra palestra que seria sobre o perdão. Mas até aí Deus é sábio, né? Porque nós sofremos naquilo que a gente peca, naquilo que a gente tem de pior, naquilo que a gente faz de ruim perante os outros, aquilo vai se voltar para nós. Só que aí vocês vão falar assim, isso não quebra nunca, então sempre um vai descontar no outro, eu faço mal para o outro faz em mim. E assim vai indefinidamente. Não, isso vai quebrar a partir do momento que um elo dessa ligação se modificar, conseguir perdoar, né, parar de usar a lei de talião, do olho por olho, dente por dente. A partir disso, você vai quebrar esse elo. Então, o dia que os homens entenderem que não vale a pena você usar a vingança, né, usar a lei de talião, vai começar a mudar. Então, ele faz comigo, eu já não vou fazer mais. Então, eu não fazendo, eu já não me comprometo mais. Então, eu já estou fora desse círculo vicioso. Agora, ele continua. O dia que ele mudar, ele também vai sair fora. E assim vai saindo. Saindo um, outro, até que o planeta esteja regenerado. E aí, o planeta estando num outro grau, né? O planeta já no grau de fora de provas e expiações, o mundo de regeneração, aí já vamos estar num outro patamar de habitantes aqui. E aí é outro dilema. Será que nós vamos poder herdar a Terra e renascer aqui de novo? Ou vamos ter que ir para outros mundos de provas e expiações? Para outros orbes em que estarão ainda num estágio evolutivo parecido com o nosso. Não é? Porque a partir do momento que o mundo evolui, que a Terra é viva, né? O planeta também tem o seu espírito, também tem a sua dinâmica. Se nós não formos mais condizentes com a vibração do planeta, a gente não reencarna mais aqui. Aí nós somos degradados para outros planetas. Né? Então imagina quantos bilhões, trilhões de planetas, de galáxias existem no universo. Né? Então a gente não tem noção do tamanho disso tudo. E quantos estão no mesmo estágio nosso, quantos estão começando agora mundos primitivos e quantos já estão muito mais adiantados do que nós. E aí vai caber a nós sermos merecedores de reencarnar nesses mundos mais felizes, nesses mundos em que o mal não vai imperar como impera aqui hoje, ou continuar, né, preso a isso, continuar preso a esse círculo de doença, né, de tragédias, de sofrimento, de choro, de angústia, tudo isso que atinge a gente. Todo esse tipo de vicissitude que nós estamos sujeitos. Nós temos um corpo que adoece, um corpo que a gente vai perecer, um dia a gente vai deixar esse corpo obrigatoriamente, né? Uns mais cedo, uns mais tarde. Então nós temos aqui todas essas leis, né, materiais, que tudo estraga, né? Tudo apodrece, nosso corpo, tudo vai se perecendo, vai acabando. E a gente pode um dia sair fora disso.
né, pelos nossos méritos. A gente vai reencarnar em mundos que são menos materiais, que são mais espirituais, até um dia que nós não precisaríamos ter um corpo mais físico, né? Então nós não teremos mais doença, não teremos mais dor, nenhum tipo de sofrimento. A gente ainda precisa daquela questão do dia, da noite, né? Do prazer, da dor, da alegria, da tristeza, a dualidade, né? Do mundo. A gente passa momentos felizes, depois tem momentos tristes, né? Tem momentos de abundância e momentos de escassez. Tudo é assim, né? As estações do ano mudam, tem frio, calor, e vai mudando, a gente vai sentindo essa diferença de tudo, da parte boa e da parte ruim. Para a gente parar de ficar sofrendo, para a gente entender que isso é assim pela nossa natureza. Porque nós necessitamos disso, para dar valor à vida, para dar valor à alegria, dar valor à felicidade, à dádiva da vida que todos nós temos, que Deus nos concedeu. E Deus colocou esse germe de amor dentro de nós. Todos nós temos amor latente aqui dentro, né? Nós somos frutos do amor de Deus. Cabe a nós desenvolver. Estamos no amor bruto aqui ainda. Esse amor um dia vai ser um amor, né, que nós não conhecemos ainda, que é aquele amor divino, né? O amor que a gente não tem nem ideia do que é. Né? A gente acha que amor aqui é o amor pelo filho, o amor pelo cônjuge, né? E é esse tipo de amor que já é um amor belo aqui para o nosso mundo terrestre. Mas esse amor divino, dizem, né, os espíritos superiores, que a gente não tem nem como explicar, para a gente definir em palavras o que é isso. Qual é a sensação de prazer, a sensação de completude, né? A sensação de estar uno ali com Deus, estar co-criando com Deus e fazer parte desse todo, né? Isso que é uma coisa indescritível, que nós não temos nem condições de entender, nem um centésimo disso. A gente ensaia aqui, né? O amor que a gente tem, que a gente acha que é o máximo, não é nada perto disso. O que nos espera se nós formos bons alunos aí na escola é um futuro brilhante, né? É um futuro que todos vão ser perfeitos, todos nós vamos evoluir, né? E deixar de lado todo esse passado nosso. Esse passado delituoso, esse passado em que nós ainda engatinhamos perante a vida, que todos nós estamos aprendendo aqui na Terra, e que se a gente está aqui, né, e dizem, né, que pedimos muito para estar aqui, todos nós imploramos para estar reencarnados, por mais que a gente reclama, a gente acha que a vida não é tudo aquela coisa, que às vezes a coisa está ruim, que, né, até tem vontade às vezes até de sair da vida, mas isso lá é totalmente contrário. Nós pedimos para passar por tudo que a gente passa aqui. A gente até quer passar por mais lá, porque a gente está despojado do corpo, a gente enxerga uma outra realidade, vê coisas que a gente não está vendo aqui. Só que a gente não aguenta, não temos estrutura. Então o que nós temos, cada um carrega o peso que consegue carregar. Nem mais, nem menos. Por isso que as provas e as expiações, para cada um é diferente. Né? A cada um é dado segundo as suas obras e a capacidade de suportar. Nós pedimos coisas assim absurdas. Queremos resolver tudo de uma vez. Mas a gente não consegue resolver nem um pouquinho, né? A gente já reclama que dói, não sei o quê, porque está com um problema assim, assado. E imagina se a gente fosse pegar todo o peso, né, que a gente quisesse carregar. A gente não aguentaria. Por isso que tem as existências plurimas para a gente poder ir aos poucos depurando isso, aos poucos pagando a nossa conta perante a providência divina e perante principalmente a nossa consciência. Porque ninguém vai julgar a gente, ninguém vai castigar, muito menos, né? Nós não somos pecadores no sentido vulgar do termo, de castigo, de termos que passar por penitências, etc. Nada disso. Nós somos o que nós somos, né? Sejamos bons ou ruins. E quem vai nos indicar isso é a nossa consciência. A consciência é o maior sensor que a gente tem e o maior juiz que nós temos. Aqui a gente consegue entorpecê-la, né? A gente tem as bebidas, as drogas, os outros prazeres que nós temos no planeta Terra, que a gente consegue anestesiar essa consciência. Mas quando a gente deixa o corpo físico, aí não tem mais. Né? Aí não tem como eu me esconder de mim. Aí eu vou transparecer como eu sou. Aí eu vou sentir vergonha, né? Ou a felicidade, ou o dever cumprido do que eu fui, do que eu fiz. E aí é cada um por si e cada um querendo se melhorar, cada um querendo evoluir. Então eu agradeço a atenção de vocês. Esse era o que eu queria conversar essa noite com vocês todos. E que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado, viu? Vou fazer a oração? Fazer? Então, nesse instante, depois de nós refletirmos sobre o Evangelho,
sobre a palavra do Cristo, que foi nosso irmão mais evoluído que pisou aqui na terra. Assim, Pai, possamos também seguir-lhe o exemplo pelo caminho que nos deixou, pelos ensinamentos que nos mostrou. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, Pai, possa ter piedade de nós, pecadores, de nós que ainda trilhamos os caminhos árduos da existência, que ainda deixamos a desejar em nossas virtudes, que ainda patinamos na vontade de fazer o bem. Que o Senhor nos dê a força necessária, o equilíbrio, a paciência para com os nossos semelhantes e com nós mesmos. Afaste-nos, Senhor, de todo mau pensamento, que eu não seja motivo de escândalo, que eu rompa esse vício, que eu rompa esse círculo, que a gente se apegue à reforma íntima, ao desejo sincero de cultivar as virtudes internas e descobrir a verdadeira felicidade que existe dentro de nós. Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que a cada um seja minorada as suas dores, seja dado o bálsamo consolador que viemos buscar aqui nesta casa perante os trabalhadores carnais e espirituais. Que estejamos em paz, que possamos regressar ao nosso lar com muita luz e aos nossos afazeres com vontade de fazer sempre o bem ao próximo. Obrigado, Senhor, e assim finalizamos com a oração que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, Pai. Obrigado, Tiago, por mais essa lição que você passou para nós. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo por ter nos ajudado mais uma vez com os horários das palestras, que tinha uma pessoa que era para vir hoje e não conseguiu. Contamos sempre com você, meu amigo. Pode contar. Precisando, obrigado. É só me chamar. Nossa, a gente... Obrigado, viu? Obrigado a você. Pessoal da internet, a gente vai ficando por aqui e pensamos que Deus nos abençoe e estejamos aqui quinta-feira mais uma vez e mais uma quinta-feira falando de Jesus, do Cristo, do nosso irmão. Boa noite para vocês.